Bom dia para você que ainda não almoçou, boa tarde para você que já almoçou, que Papai do Céu abençoe o alimento de vocês. E me diz uma coisa, vocês lembram do José Genuíno? Aquele do PT que ficou preso? Cara, eu nem lembrava que esse cara existia mais e olha só, além de existir, ele tá dando declaração. Antes de eu falar, de eu mostrar a matéria aqui para vocês, só quero lembrar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na Venezuela e nos países que tiveram golpe comunista, a coisa foi andando como está andando no Brasil, né? O Supremo Tribunal de lá foi pegando as atribuições do legislativo, foi pressionando o executivo, depois eles anularam o legislativo e passaram a fazer judiciário e legislativo, e de repente, bluf, tudo virou um grande país comunista. E é exatamente isso que o Supremo quer fazer. Então, já deixo claro aqui que qualquer ação que for tomada pelo presidente Bolsonaro, ele tem o nosso apoio incondicional, porque nós queremos tudo, menos virar uma Argentina, ou uma Venezuela, ou uma Cuba. Isso não vai rolar, não é, pessoal? Agora que nós já falamos sobre Argentina, Venezuela e Cuba, a gente tem que falar de quem? Do Genuíno, que além de existir ainda está dando declarações a quem? A revista Veja. Genuíno defende nova Constituição e instituições sob o controle popular. A ironia das ironias, o petista diz ter uma solução, mas nada que passe pelo atual sistema democrático vigente no país. Para o Brasil sair da crise, na visão de Genuíno, o comunista vagabundo, é preciso que o povo na rua construa as condições para uma nova constituinte que mude o regime vigente e crie instituições sob o controle popular. Ou seja, aquela coisinha bonita para falar o povo é que manda. Mentira, é o ditador que vai subir no poder tipo Maduro e não vai sair nunca mais. A exemplo de Bolsonaro, que ameaça os poderes constituídos, dizendo que o povo é o maior poder, Genuíno também defende o controle das instituições pelo povo. A diferença é que o presidente Bolsonaro defende a liberdade, a democracia, o direito de ir e vir, acesso à internet, liberdade de imprensa, ao contrário do Genuíno. O poder emana do povo, não emana da toga, não emana da farda ou do monopólio midiático, diz o petista, que está no partido de Lula, que quer regulamentar o quê? Quer regulamentar a mídia. Para ele, o grande erro do PT foi seguir as leis do sistema atual e não ter buscado apoio popular para mudar as regras e a ordem vigente. Como diz a política, se não mudamos as estruturas do Estado, essas estruturas acabam promovendo o golpe, impeachment de Dilma. Via o parlamento, que foi o braço executor, via tutela militar, que foi o elemento-chave, via monopólio da mídia e via o aval dado pelo STF ao golpe de 2016. Portanto, nós tínhamos que ter feito as mudanças mais estruturais, ou seja, colocar o Estado inchadíssimo, onde somente o partidão mandaria, e a regulamentação da mídia transformando todas em estatais, e você, que o poder emana do povo, ia servir como o cubano, o venezuelano, argentino, o chinês, o norte-coreano, trabalhar e passar fome e ficar quieto porque você não pode reclamar. E não é porque não pode reclamar porque tá bom, não pode reclamar porque não pode reclamar de verdade, senão você morre. A questão da funcionalidade da institucionalidade com participação popular. Nós ficamos muito presos à institucionalidade da própria regra do sistema partidário, do sistema eleitoral, e não fizemos mudança nele. Ficamos prisioneiros do monopólio midiático familiar. Como a institucionalidade no Brasil, neste período de 46 a 2016, foi uma institucionalidade precária e limitada. Nós nos limitamos apenas a ela. Era necessário ter construído mudanças no sentido popular, criar um convencimento da população, fazer uma disputa por fora desta ordem, ou seja, a Genuíno está defendendo a subversão do poder, mas o STF não viu nada. Isso é liberdade de expressão, o Genuíno pode. Olhando para o futuro, o petista ainda sonha em mudar o sistema democrático no Brasil e nos transformar num grande cinturão vermelho. Uma nova constituinte será inevitável. Nós caminharemos para profunda mudança no regime democrático para democratizá-lo, para ter participação da sociedade, para ter instituições que realmente sejam transparentes. O cara do mensalão falando em transparência, oxigenada e sob o controle popular. Isso aqui foi prometido em Cuba, tá? Quando teve a Revolução de Cuba, que os jovens comemoraram, e hoje esses jovens veem os seus filhos passando fome,
Foi assim, tá? Queremos governar o Brasil. A situação é bem mais difícil que em 2002. Temos que recompor direitos, isso é, temos que refazer a nossa reestrutura de roubo. Temos que fazer omelete e quebrar alguns ovos. A crise gera sangria, precisa de cirurgias. Temos que fazer mudanças estruturais e estruturantes nessa ordem que produziu essa desorganização no Brasil. Para Genuíno, só impeachment pode resolver a crise atual. O melhor cenário é tirar o Bolsonaro do poder antes de 2022. Genuíno só esqueceu de dizer à revista, veja, eu já vou mostrar aqui uma outra matéria, aí vocês vão entender que o cenário está realmente preocupante e que isso daí não é uma brincadeira, não é só o José Dirceu falando que você não precisa vencer as eleições para tomar o poder, enfim. O Genuíno só esqueceu de dizer que quando nós fazemos uma manifestação, a gente lota as ruas. Da esquerda dá para manter o distanciamento social de quilômetros, porque vai 50, 100 pessoas, tá? Por local. Então, eles não têm apoio popular para tirar o Bolsonaro. Isso que o Genuíno está fazendo é estimular as pessoas a saírem às ruas e ele não vai conseguir, porque o Brasil está com o Bolsonaro. Mesmo saindo essas pesquisas ridículas na Veja, e quem fez essa matéria foi o filho da Miriam Leitão, falando que Lula é no primeiro turno. Números da Quest Consultoria trazem boa notícia para o petista. Nova pesquisa, Lula no primeiro turno. Mesmo com a nova pesquisa encomendada pela Genial Investimentos, mostrando a avaliação do governo Bolsonaro estabilizando, é o ex-presidente Lula que continua sua escalada, a qual revela ser o mais competitivo dos candidatos postos até aqui na corrida eleitoral para a presidência. Quem escreveu foi o Matheus Leitão, o filho da Miriam Leitão. Enfim, essa pesquisa é comprada? Lógico que é. Essa pesquisa é paga para dar esse resultado? Por óbvio, para duas coisas. Primeiro, influenciar a opinião do eleitor que não está decidido, que não tem nada definido. E segundo, justificar o que vai acontecer nas urnas se não tiver o voto impresso e auditável. Compreenderam o desespero deles? Pois é. Deixe aqui para mim nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. Um mega beijo. Hoje tem live com o Dr. Renato. Não esqueçam, Dr. Renato, tá? Live às 10 horas da noite. Um mega beijo no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até mais.